E aí, meu povo do segundo ano, olha eu por aqui novamente, tá bom? Dessa vez com história de Alagoas, né? Lembrando que aí teve uma mudança, uma pequena mudança no nosso horário, tá bom? Hoje, em excepcional, estão sendo videoaulas, mas a partir da próxima semana, tá bom? Todas essas aulas serão no Zoom, tanto História Geral como História de Alagoas, tá bom? Assim também como na quinta-feira, que vai ser Geografia e História da Arte aí também pelo Zoom, tá bom? Então, galera, dando continuidade aí ao nosso conteúdo de História de Alagoas, lembrando que eu tô falando sobre os partidos políticos e a imprensa, né? Hoje a gente vai terminar essa partezinha que ficou faltando aí sobre essa questão política aqui no estado de Alagoas, sobre essa questão da formação dos currais eleitorais e a manutenção das grandes famílias, né, no cenário político alagoano. Tá bom? Então a gente terminou lá falando um pouco sobre essa questão do curral, sobre essa questão da ideia do clientelismo existente aqui no nosso estado, né? Pertencente, eu acho que já virou uma herança genética de Alagoas a manter, né, esses grandes caciques políticos no poder aqui no nosso estado. Mas, né, fazer o quê? Tá bom? Então, galera, no início do século XX, né, a gente vai ter mais uma vez a manutenção de uma oligarquia familiar aqui no poder, que é justamente a oligarquia Malta, né, Joaquim Paulo, tá bom, e Euclides Vieira Malta, né, que vão se formar a famosa oligarquia Malta, né, eles que vão aí serem perseguidos pela Liga Combatente, olha só, existente aqui no nosso estado, né, liderada aí pelo Fernandes Lima, que também chegou a ser governador e também montou aqui no nosso estado uma oligarquia, né, dos seus indicados lá ao governo. Galera, então a família Malta, ela vai comandar o estado de Alagoas, né, os dois irmãos vão ser governadores durante 1900 até 1911, 1912, né, a gente tem nesse período também aí a quebra de Xangô, né, que nem eu falei para vocês. Depois você vai ter a manutenção desses caras também na região do interior e do sertão, sendo não eles os candidatos, mas sempre alguém indicados por eles. Então eles conseguiram ainda indicar vários prefeitos, deputados, né? E aí eles foram aos poucos sendo dispensados aí do cenário político e perdendo as eleições aqui no estado, né? É bom lembrar que o Euclides Malta, ele se afasta do governo do estado com medo de sofrer alguma represália, né? Há uma tentativa de impeachment, o seu sogro, né, o Barão de Flecheiras, de Traipu, desculpa, né, faz de tudo, ele era muito amigo do governador nesse período de República do Café com Leite, essa coisa toda ele volta, mas porém ele sai aí do nosso governo pelas portas dos fundos. Galera, então aí você tem o término dessa oligarquia e a partir das décadas de 30 e 40 a gente vai ter outra oligarquia aqui no estado de Alagoas, é a famosa Alagonês, né? Professor, o que é isso? Era justamente a família de Góes Monteiro, todos aí de origem militar, né? E que receberam apoio justamente do governador Getúlio Vargas, né? Ismar de Góes Monteiro e Silvestre Péricles de Góes Monteiros, que foram justamente governadores do estado, né, de Alagoas aí no período da ditadura varguista, né, no período aí do Estado Novo, tá bom? O primeiro, né, o Ismar de Góes Monteiro foi interventor, e o segundo foi governador aqui do nosso estado aí. Esse vai se destacar no cenário político, não só pela questão política, mas também pela disputa que ele tinha com o famoso Arnon de Melo, né? Episódios hilários dessa disputa entre eles. Porém, segundo ano, vocês só vão ver isso aí no terceiro, tá bom? Já na década de 70 e 80 vai se destacar também outra oligarquia, mas essa é um pouco diferente do que a gente tá de costume. Geralmente quando eu cito oligarquia eu falo, né, grupos familiares. Já essa era uma oligarquia estabelecida entre amigos. De um lado a gente vai ter o famoso Guilherme Palmeira, né, que nos deixou, acho que início dessa pandemia, e do outro lado a gente vai ter aí o Divaldo Suruagi, tá bom? Então aí eles começam de forma indireta sendo eleito, né, ainda no período de 64, aí no período do regime civil militar aqui no Brasil, e depois eles vão ganhando as urnas,
tá bom, né? E eles não só ganhavam, tão, como também ele candidatavam e conseguia fazer ganhar aquela pessoa que eles indicavam. Eles vão receber, de fato, aí uma grande rasteira, né, do nosso senador Fernando Collor de Mello, né? Então, a partir de 1989, essa oligarquia, né, a famosa oligarquia dos amigos, vai aí perdendo o cenário político aqui em Alagoas, tá certo, galera? Então, aos poucos, né, eu não acredito, mas vejo que essas oligarquias vão acabando, né, os próprios coronéis da política, isso sim, já pode afirmar, esses caras já se foram, né, vão surgindo aí emergentes candidatos, né, alguns de direitas, outros de esquerda, né, Ronaldo Lessa, o próprio governador atual, uma série deles, tá bom? São cidadãos que aos poucos enriqueceram com seus próprios esforços, né? Hoje a gente tem de tudo tipo a candidato, a vereador, a governador, a tudo, né? A Alagoas, representante político Alagoas, mas aos poucos a gente vai tentando quebrar com essas famílias tradicionais alagoanas que comandam aqui a política. Então, galerinha do segundo ano, né, por hoje é só, até a próxima aula.